Há alguns meses, enquanto tomava um café com um gerente de oficina veterano de uma das marcas mais prestigiadas da Alemanha, ele disse algo que mudou para sempre a minha relação com os carros. Seu carro sabe mais sobre você do que você sobre ele. A princípio, pensei que ele se referia à telemetria ou ao GPS, mas então ele me mostrou algo incrível. Com uma combinação de toques no controle remoto e um ajuste no painel, ele transformou um sedã familiar comum em uma máquina personalizada que antecipava minhas necessidades antes mesmo de eu tocar no volante. A realidade é clara. A grande maioria dos motoristas usa apenas 10% das verdadeiras capacidades de seus veículos. Compramos máquinas que custam dezenas de milhares de dólares e as tratamos como meras caixas sobre rodas, ignorando os ovos de Páscoa e os recursos de conforto projetados para facilitar nossas vidas. Hoje, vamos quebrar esse ciclo. Vamos revelar 22 recursos ocultos que estão bem à sua frente, mas que ninguém lhe contou. De dicas de segurança que salvam vidas a ajustes de conforto que farão seu carro antigo parecer um veículo de luxo, prepare-se, porque depois deste guia você olhará para o painel do seu carro com um respeito totalmente novo. A jornada começa com um detalhe tão pequeno que é quase invisível, mas que lhe poupará minutos constrangedores a cada abastecimento. Indicador de lado do tanque de combustível no painel. Todos nós já passamos por isso. Você para em um posto de gasolina com um carro alugado, emprestado ou simplesmente 0 km, e de repente se vê em dúvida. De que lado fica a tampa do tanque de combustível? Você começa a esticar o pescoço para fora da janela, tentando verificar os retrovisores, e, na pior das hipóteses, acaba estacionando do lado errado, tendo que fazer manobras estranhas na frente de outros motoristas. Bem, a solução para esse dilema esteve bem na sua frente desde o primeiro dia, literalmente no painel de instrumentos. Se você observar atentamente o pequeno ícone da bomba de combustível no painel do seu carro, notará uma pequena seta ao lado, um triângulo equilátero apontando para a esquerda ou para a direita. Essa seta não está ali apenas para enfeitar. Ela funciona como uma bússola interna do sistema de combustível. Se a seta apontar para a esquerda, o bocal de abastecimento está do lado do motorista, na maioria dos mercados. Se apontar para a direita, está do lado do passageiro. Esse recurso tornou-se padrão na indústria automotiva no início dos anos 2000 e está presente em praticamente 99% dos veículos modernos. A abertura e fechamento remoto dos vidros. Imagine que é pleno verão. Seu carro ficou estacionado sob o sol escaldante por 8 horas. Ao se aproximar, você vê o vapor subindo do teto. O interior está literalmente um forno industrial a quase 60 graus Celsius. Em vez de abrir a porta e sentir aquela rajada de ar abafado no rosto, existe um comando secreto na sua chave que pode te salvar. Na maioria dos veículos modernos, se você pressionar e segurar o botão destravar por 3 a 5 segundos, todos os vidros do carro, e às vezes o teto solar, abaixarão simultaneamente. Esse recurso é conhecido como abertura de conforto, e seu principal objetivo é permitir que o ar quente acumulado escape rapidamente antes de você entrar no carro. É uma maravilha da engenharia de conforto que muitos proprietários desconhecem porque raramente é explicada na entrega do veículo. Da mesma forma, em muitos modelos, especialmente os de origem europeia como Volkswagen, BMW ou Audi, se você pressionar e segurar o botão de travamento enquanto se afasta do carro, todas as janelas abertas se fecharão automaticamente, trancando o veículo sem que você precise voltar e ligar a ignição. É importante mencionar que, em alguns casos, esse recurso é desativado de fábrica por motivos de segurança regionais, mas um técnico com um scanner básico pode ativá-lo em questão de minutos. Alguns motoristas descobriram até que inserir a chave física na fechadura da porta e mantê-la pressionada na posição aberta ou fechada produz o mesmo efeito. Esse pequeno truque não só protege sua saúde, evitando choque térmico, como também reduz o esforço inicial que o sistema de ar-condicionado precisa fazer para resfriar o interior, economizando combustível e prolongando a vida útil do compressor. Alavanca de abertura manual do tanque de combustível no porta-malas. A eletrônica é maravilhosa até parar de funcionar. Imagine que você está no meio de uma longa viagem, precisa abastecer com urgência, aperta o botão de abertura da tampa do tanque e... nada. Silêncio total. O atuador elétrico queimou ou um fusível se rompeu. Você está preso em um posto de gasolina com o tanque vazio e a tampa que se recusa a abrir. Muitos motoristas tentariam forçá-la com uma chave de fenda,
danificando a pintura e o mecanismo para sempre. No entanto, os engenheiros automotivos, sempre previdentes, esconderam um mecanismo de liberação manual que quase ninguém conhece. Se você abrir o porta-malas do seu carro e puxar o acabamento lateral do mesmo lado da tampa do combustível, encontrará, em 90% dos casos, um pequeno cabo com um anel ou uma alavanca de plástico escondida. Puxar esse cabo de emergência libera mecanicamente a trava da tampa do combustível, permitindo que você abasteça sem eletricidade. Marcas como Toyota, Lexus, Ford e Subaru são famosas por incluir essa linha de vida atrás de uma pequena tampa de acesso rápido no carpete do porta-malas. Encostos de cabeça removíveis como ferramenta de emergência. Este é talvez o segredo mais importante desta lista, pois tem o potencial de salvar sua vida em uma situação extrema, como um acidente em que o veículo cai na água ou um incêndio em que as portas ficam travadas devido à deformação do chassi ou a uma falha no sistema de travamento central. Se você se encontrar preso dentro do seu carro e precisar quebrar uma janela para escapar, não use os punhos nem tente chutar o para-brisa, que é projetado para ser inquebrável. Em vez disso, procure o encosto de cabeça do seu banco. A maioria dos encostos de cabeça é removível pressionando um pequeno botão na base das hastes. Depois de tê-lo em mãos, você notará que as duas barras de metal que o prendem ao banco terminam em uma ponta ligeiramente afiada ou chanfrada. Os engenheiros não as fizeram assim por acaso. Essas barras são feitas de aço de alta resistência, projetado especificamente para concentrar uma grande quantidade de força em um ponto pequeno. O truque não é bater no vidro no centro como um martelo, mas inserir uma das hastes na fresta entre a janela e o painel da porta, onde o vidro se move para cima e para baixo, e forçá-la em sua direção. A pressão lateral fará com que o vidro temperado da janela lateral se estilhasse instantaneamente em 1000 pedaços inofensivos, permitindo que você saia. É um recurso de segurança passiva raramente mencionado nas concessionárias, mas faz parte do design básico de sobrevivência automotiva. Conhecer essa técnica reduz o pânico em uma emergência e fornece uma ferramenta de resgate imediata sem custo algum. Quer ver a paisagem em segundos sem se preocupar com os controles? Veremos isso no número 18. Modo de desembaçamento rápido do para-brisa. Dirigir com o para-brisa embaçado não é apenas irritante, é extremamente perigoso devido à perda crítica de visibilidade. A maioria dos motoristas comete o erro de tentar limpar o vidro manualmente, deixando manchas de gordura, ou começa a mexer erraticamente na temperatura e na velocidade do ventilador. No entanto, existe um botão mágico em quase todos os sistemas de climatização modernos que executa uma sequência lógica perfeita em menos de um segundo. É o botão com o ícone de um para-brisa e 3 setas onduladas para cima. Ao pressionar este único botão, o cérebro eletrônico do carro assume o controle total. Primeiro, ele ativa o compressor do ar-condicionado, mesmo se o aquecedor estiver ligado, já que o ar-condicionado funciona como um desumidificador, removendo a umidade do ar. Segundo, ele direciona todo o fluxo de ar exclusivamente para as saídas de ar superiores do painel. Terceiro, ele aumenta a velocidade do ventilador ao máximo. E quarto, desativa a recirculação para puxar ar fresco de fora. Essa combinação exata é a maneira fisicamente mais rápida de eliminar a condensação. Espelhos com ajuste automático ao dar ré. Estacionar perto de um meio-fio ou calçada alta é o maior inimigo das rodas de liga leve. Basta um segundo de distração e você ouvirá aquele rangido metálico que significa centenas de reais em reparos. Para evitar isso, muitos carros modernos incluem um recurso de ajuste de ré. Quando você coloca a alavanca de câmbio em R, o espelho retrovisor do lado do passageiro, e às vezes ambos, abaixa automaticamente seu ângulo para mostrar exatamente onde está a roda traseira e a altura em relação ao solo. O que muitos motoristas não sabem é que esse recurso geralmente está ligado à posição da chave seletora de espelhos. Em muitos modelos de marcas como BMW, Mercedes, Audi e Volkswagen, se você deixar a chave seletora de espelhos na posição direita, o sistema será ativado. Se você a deixar no centro ou à esquerda, o recurso será desativado. É um detalhe sutil de programação lógica. Além disso, na maioria dos veículos com memória de posição do banco, você pode personalizar o ângulo exato para o qual deseja que o espelho retrovisor abaixe. Engate a marcha a ré, ajuste o espelho ao seu gosto e salve a configuração no botão de memória do seu banco.
Este recurso não só protege os pneus, como também aumenta a segurança, eliminando o ponto cego inferior, onde pequenos objetos, animais de estimação ou brinquedos infantis podem estar. Ao retornar para a posição dirigir ou colocar o carro em estacionar, o espelho retorna suavemente à sua posição original de direção. Recirculação inteligente de ar, baseada nos níveis de poluição. Você já ficou preso atrás de um ônibus ou caminhão antigo expelindo uma nuvem de fumaça preta e teve que procurar freneticamente o botão de recirculação para não sufocar? Muitos carros modernos já estão um passo à frente com o sistema de controle de qualidade do ar ou recirculação automática. Este sistema utiliza sensores químicos para óxidos de nitrogênio, NOx, e monóxido de carbono localizados na entrada de ar do sistema de climatização. Quando esses sensores detectam que o ar externo está altamente poluído, o sistema fecha automaticamente as saídas de ar externas e ativa a recirculação interna sem que você precise fazer nada. Assim que o veículo se afasta da fonte de poluição e o ar externo volta a ficar limpo, as saídas de ar se reabrem para refrescar a cabine e evitar o acúmulo de CO2 que causa sonolência. Em modelos mais avançados da Volvo, Hyundai ou Tesla, você verá até mesmo uma mensagem na tela indicando que o sistema está purificando o ar. Partida remota do motor e controle de climatização. Este recurso costumava ser exclusivo de filmes de espionagem ou acessórios de terceiros que anulavam a garantia, mas hoje é um item de série em muitos veículos, especialmente aqueles com transmissão automática. Seja por meio de uma combinação específica de botões no controle remoto, como pressionar o botão de travamento e em seguida segurar o botão de partida, ou por meio de um aplicativo de smartphone, você pode ligar o motor do seu carro no conforto da sua casa ou escritório. O objetivo principal não é apenas aquecer o motor, mas também estabilizar a temperatura da cabine. Se for inverno e houver gelo no para-brisa, o carro ligará o aquecedor e o desembaçador traseiro. Se for verão, ativará o ar-condicionado na potência máxima. Enquanto isso acontece, as portas permanecem travadas e o volante e a transmissão são desativados. Se alguém tentar entrar no carro sem a chave física, o motor desligará instantaneamente ao detectar a tentativa de furto ou quando o pedal do freio for pressionado. Limpadores de para-brisa. Automáticos com sensor de chuva. Ajustar constantemente a velocidade do limpador na chuva é uma distração desnecessária. Algumas gotas de chuva exigem limpadores intermitentes, mas um caminhão passando espirrando água no seu para-brisa exige velocidade máxima imediata. Para lidar com isso, os engenheiros colocaram um sensor óptico ou infravermelho atrás do espelho retrovisor. Esse sensor emite luz sobre o para-brisa. Se o vidro estiver seco, a luz é refletida completamente, mas se houver gotas de chuva, a luz é dispersa. O sistema mede a quantidade de luz dispersa e ajusta a velocidade dos limpadores em tempo real. O que muitas pessoas não sabem é que a sensibilidade desse sensor é ajustável. Na alavanca do limpador, geralmente há um pequeno botão ou seletor marcado com gotas de chuva de diferentes tamanhos. Se você achar que os limpadores estão se movendo muito lentamente, aumente a sensibilidade nesse botão. Em alguns modelos avançados, esse recurso até ativa automaticamente os faróis, já que as leis de trânsito em muitos países exigem que os faróis estejam acesos na chuva. É um sistema automatizado que permite que você mantenha as mãos no volante e os olhos na estrada nas condições mais desafiadoras. O carro se adapta à intensidade da tempestade com uma precisão que supera o tempo de reação humana. É como ter um copiloto dedicado exclusivamente a limpar o horizonte. No entanto, o carro não fica de olho apenas na chuva. Ele também fica de olho em você, para garantir que você não adormeça, como veremos na 12ª matéria. Detecção automática de fadiga do condutor. A fadiga é a causa de quase 1/4 dos acidentes rodoviários graves. Às vezes, não percebemos que nossos reflexos estão ficando mais lentos até que seja tarde demais. É por isso que os engenheiros desenvolveram o sistema de detecção de fadiga. Ao contrário do que muitos acreditam, ele nem sempre depende de uma câmera olhando para o seu rosto, embora os sistemas mais caros usem câmeras infravermelhas que rastreiam o piscar de olhos, mas sim de algoritmos comportamentais. O sistema analisa constantemente como você move o volante. Quando um motorista está cansado, ele costuma deixar o carro derivar um pouco e, em seguida, fazer uma correção repentina.
Se o sistema detectar esse padrão repetitivo, juntamente com mudanças erráticas na pressão do pedal durante os primeiros 15 minutos de uma viagem, ele estabelece uma linha de base da sua condução normal. Se você se desviar dessa linha de base, o painel exibirá um ícone de uma xícara de café fumegante com uma mensagem clara: hora de uma pausa. Este anjo da guarda eletrônico reduziu drasticamente os acidentes causados por sonolência. É o seu carro dizendo que aprecia a sua presença e que prefere que você chegue atrasado do que não chegue. É o ápice da segurança proativa. Se você vir aquela xícara de café no painel, não a ignore. O software do seu carro detectou algo na sua biologia que você mesmo está ignorando. Controle de partida em rampa. Lembra-se do nervosismo das suas primeiras aulas de direção quando você tinha que arrancar em uma ladeira íngreme com um carro manual? Aquele medo de o carro recuar e bater no veículo de trás é uma das experiências mais universais e estressantes para qualquer motorista. Cientes disso, os engenheiros desenvolveram o controle de partida em rampa. Esse recurso é uma maravilha da integração de sistemas. Ele usa os sensores de inclinação, giroscópios, e o sistema de freios anti-bloqueio, ABS, para manter o carro parado. Quando o sistema detecta que o veículo está em uma ladeira íngreme e você solta o pedal do freio para pisar no acelerador, a unidade de controle hidráulico mantém a pressão nas pinças de freio por aproximadamente 2 a 3 segundos. Este breve intervalo é a rede de segurança, que lhe dá tempo suficiente para encontrar o ponto de engate da embreagem ou para o conversor de torque em uma transmissão automática, gerar potência. Assim que o sistema detecta que o motor está fornecendo torque suficiente para mover o carro para a frente, ele libera a pressão de forma imperceptível e suave. Existem versões ainda mais avançadas chamadas Auto Hold. Ao contrário da assistência básica, que dura apenas alguns segundos, o Auto Hold permite que você solte o pedal do freio indefinidamente enquanto o carro estiver parado. Por exemplo, em um semáforo. Assistente automático de farol alto. Dirigir à noite em uma estrada secundária pode ser exaustivo. Você precisa alternar constantemente entre o farol alto para enxergar a estrada e o farol baixo para evitar ofuscar os motoristas que vêm em sentido contrário ou os que estão à sua frente. É um jogo de alavancas cansativo e que distrai a atenção. É aí que entra o assistente de farol alto. Graças a uma câmera de alta resolução instalada na parte superior do para-brisa, o carro consegue distinguir entre os faróis brancos de um veículo que se aproxima e os faróis vermelhos de um carro à frente. No momento em que o sistema detecta uma fonte de luz externa, ou você entra em uma área urbana bem iluminada por postes de luz, ele diminui instantaneamente a intensidade do farol alto para evitar ofuscar outros motoristas. Assim que a estrada escurece completamente e não há tráfego detectado, o farol alto é reativado imediatamente. Alguns sistemas avançados, como os faróis Matrix LED, nem sequer diminuem a intensidade da luz. Eles simplesmente criam uma sombra precisa ao redor do carro que vem em sentido contrário, mantendo o restante da estrada iluminado como se fosse dia. Trava antifurto e segurança dos pedais. Existe um recurso de segurança passiva presente em marcas como Hyundai, Nissan, Ford e Chevrolet, que muitos motoristas descobrem da pior maneira possível, pensando que seu carro quebrou. Trata-se de um modo de proteção que bloqueia a ignição se detectar entradas conflitantes nos pedais. Se você tentar ligar o motor enquanto pressiona simultaneamente os pedais do freio e do acelerador até o fundo, muitos sistemas eletrônicos interpretarão isso como uma anomalia ou uma possível tentativa de roubo, partida acidental, e cortarão o fluxo de combustível ou o sinal do motor de arranque. Esse recurso foi projetado para evitar que um veículo automático dê um solavanco para frente se, por exemplo, uma criança sentada no colo do motorista pressionar o acelerador enquanto o adulto está ligando o carro. Ele também funciona como uma proteção básica do motor, impedindo que ele atinja rotações elevadas sem a entrada imediata de óleo após a partida. Se você se encontrar em uma situação em que o carro tem bateria e luzes, mas não faz nada quando você gira a chave, verifique se seus pés não estão tocando os dois pedais. Fechamento automático dos vidros na chuva. Imagine que você deixa seu carro estacionado com os vidros ou o teto solar ligeiramente abertos para arejá-lo enquanto faz compras. De repente, uma chuva inesperada começa. Em um carro convencional, isso significaria estofamento arruinado, mofo nos tapetes e possíveis curtos-circuitos nos controles das portas. No entanto,
Muitos veículos modernos equipados com sensores de chuva possuem um recurso oculto chamado fechamento automático em caso de chuva. Mesmo com o motor desligado e o carro trancado, o sensor de chuva permanece em um estado de baixo consumo de energia. Se detectar umidade ou gotas de água no para-brisa, ele envia um sinal prioritário para o módulo de conforto para fechar automaticamente todos os vidros e o teto solar. Esse recurso geralmente precisa ser ativado manualmente no menu de configurações do sistema de infoentretenimento ou, em alguns modelos mais antigos, por meio de uma simples codificação em uma oficina. É uma proteção inestimável que salvaguarda o valor de revenda do seu veículo e lhe dá tranquilidade. Alguns modelos até enviam uma notificação para o seu celular através do aplicativo da marca, alertando: chuva detectada e janelas fechadas. É o carro cuidando de si mesmo quando você não pode estar presente. E se você quer economizar dinheiro, o recurso número 7 é seu melhor aliado contra o consumo de combustível. Desembaçador traseiro automático. Temporizado. Esquecer o desembaçador traseiro ligado era, anos atrás, uma maneira infalível de descarregar a bateria ou superaquecer os delicados tubos de cobre do vidro. Hoje, quase todos os veículos possuem uma função de gerenciamento térmico que desliga automaticamente o sistema após 10 ou 15 minutos de uso. Os engenheiros sabem que esse tempo é suficiente para eliminar o gelo ou a condensação na maioria das situações. Existem até modelos de ponta que utilizam sensores de temperatura ambiente e da superfície do vidro. Se o vidro já estiver quente, o sistema não permitirá que ele seja reativado para proteger o alternador. É um recurso de segurança elétrica que muitas vezes ignoramos, mas que prolonga a vida útil dos componentes mais caros do nosso sistema de carregamento. Aviso de saída de faixa. Este recurso combate o erro humano mais comum, a distração. Usando a mesma câmera do para-brisa que o assistente de farol, o carro desenha virtualmente as linhas da faixa em seu processador. Se o sistema detectar que o veículo começa a sair da faixa ou a cruzar uma linha sem que você tenha acionado a seta, ele assume que se trata de um movimento involuntário causado por distração ou fadiga. A resposta varia dependendo do carro. Alguns vibram o volante, simulando o efeito das faixas de alerta na estrada. Outros emitem um alerta sonoro, e os mais avançados aplicam um pequeno torque no volante para guiá-lo suavemente de volta ao centro da faixa. É uma rede de segurança invisível que salvou milhares de vidas dos efeitos de microssonos. Assim que você aciona a seta, o sistema entende que o movimento é intencional e permanece silencioso. É respeito mútuo entre o ser humano e a máquina. Bancos com memória de múltiplas posições. Se você compartilha o carro com seu cônjuge, filhos ou funcionários, sabe como é cansativo encontrar a posição ideal para dirigir depois que outra pessoa a utilizou. Os bancos com memória eliminam completamente esse problema. Normalmente localizados no painel da porta ou na lateral do banco, os botões 1, 2 e 3 salvam não apenas a distância até o volante, mas também a altura, o ângulo do encosto e até mesmo a posição dos espelhos retrovisores externos. O que é realmente segredo é que em muitos modelos de luxo, essas configurações de memória estão vinculadas à chave. Se você destrancar o carro com a chave A, o banco se ajusta à posição da pessoa A antes mesmo de você entrar. Se usar a chave B, ele se ajusta à pessoa B. É um nível de personalização que faz o carro parecer uma extensão do seu próprio corpo. Chega de disputar espaço para as pernas. O carro reconhece você e se adapta a você. Reinicialização completa do sistema eletrônico. Reinicialização suave. Chegamos ao topo da lista. Este é o recurso que os mecânicos não querem que você saiba, pois pode evitar visitas desnecessárias à oficina. Assim como um telefone ou computador, o sistema eletrônico do seu carro pode travar ou acumular pequenos erros de software, luzes de advertência falsas, mau funcionamento do Bluetooth ou controle de temperatura que não resfria. O procedimento de reinicialização suave varia, mas o padrão da indústria é: gire a chave para a posição ON, sem ligar o motor, pressione o pedal do freio e mantenha pressionado o botão de partida, ou o botão de reinicialização no painel por 10 segundos. Ao soltar e desligar tudo, você força os módulos de conforto a serem reinicializados do zero. Esse truque apaga falhas temporárias e muitas vezes cura falhas eletrônicas fantasmas
que às vezes podem custar uma fortuna para diagnosticar. É, sem dúvida, a ferramenta mais poderosa que você tem como proprietário de um carro moderno. Abordamos 22 segredos que transformarão sua relação com a mecânica e o software. A maioria dos motoristas morre sem nunca saber que seu carro poderia protegê-los da chuva, combater a fadiga ou reiniciar com um simples toque nos pedais. Meu convite para você é simples. Não confie apenas neste manual. Vá até o seu carro, abra o porta-luvas e experimente o manual do proprietário original. Há um mundo inteiro de recursos esperando para serem ativados. Hoje você aprendeu que seu carro é muito mais do que um meio de transporte. É um companheiro inteligente. Comente quais desses recursos você já tinha, mas não conhecia, e compartilhe esse conhecimento. Porque no final das contas, um motorista informado não só economiza dinheiro, como também viaja com muito mais segurança. Tenha uma ótima viagem.